Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 502. Eu sou Rodrigo Bibo e não acredito em maldição hereditária, e sim em malcriação hereditária. Recebi, inclusive, dos meus pais. Do meu pai, mais especificamente. Nossa! É isso. Já abre. Com arquivo confidencial. Assim, alguém é terapeuta aqui? Depois dessa entrada a gente vai precisar. Ai, meu Deus, tô mandando mensagem aqui agora. Agora é a mãe do Bibo mandando mensagem ali, ó. O que foi que você falou, meu filho? Ah, minha mãe já morreu, mas essa parte corta. Não sei, vai que. Meu Deus, para, não piora. Vai lá, Cacau. Meu Deus, já até perdi o rumo aqui. Como quem segue essa teologia. Meu Deus. Eu sou o Cacau Marques. Eu acredito em má dicção hereditária. Olha aí. Meu Deus. De onde saiu isso? Má dicção. Não sei, cara. Eu precisava falar alguma coisa. Eu me senti pressionado. Gente, alguém vem nos acudir, que tá ruim. Bem, meu nome é Guilherme Nunes e será que minha família está fadada para sempre torcer para o Vasco? Fico pensando nisso às vezes. Pensa numa maldição hereditária. Mas eu tenho um primo que quebrou essa maldição, viu, Guilherme? Por quê? Ele, torcedor do Vasco, conseguiu fazer com que o seu filho fosse Bahia. Então, meu Deus, melhorou muito. Será que quebrou? Meu Deus, cara. Nossa, isso não Ou sei se agravou, é bom, né? Bahia agora é Grupo City, né? Então, enfim, Deus abençoa essa escolha aí. Isso é uma família SAF, né? SAF. Deve ser presbiteriano, então, se é família SAF. Muitas piadas aqui, ó. Não, a gente ofendeu várias minorias gospels. Caraca, essa Eu vou ofender mais uma, então. Eita. E aí, gente, eu sou Leonardo Cruz e hoje faremos como Ana Paula Valadão e passaremos pelo sul da Flórida. Nossa. Nossa, bem, tem uma referência histórica aí que a gente... Eu não sei. É quando ela falou de usar a bota do couro piton ou não? Sei lá. Não, é porque ela faz os memes. Não, virou meme ela nos stories. Oi, gente, estou aqui no sul da Flórida. Ela sempre abre os vídeos assim. Ana Paula Valdão, eu só sei do eu vou voar de avião. Eu só lembro desse. É muito bom. Esse é muito bom. Esse é muito bom. Muito bom. Eu uso até em pregação esse daí. Gente, brincadeiras à parte, estamos aqui para falar de um assunto muito sério. Eu acho que a gente até fez tanta brincadeira pelo nervosismo de tratar esse tema, que é conhecido como maldição hereditária. Uma teologia muito presente em várias igrejas, seja do movimento pentecostal, movimento carismático, neopentecostal, muito forte mesmo, assim. Eu recebo muito essa pergunta na minha caixinha do Instagram. Imagino que o Guilherme Nunes deva receber também na sua, sobre maldição hereditária, se é verdade, se não é. Eu já conversei com gente séria. O Cacau não recebe porque não abre, né? A gente fala, a gente pede e ele não abre. Eu não faço essa caixinha, não tem. É uma pena. Cacau on the box. Deveria, Cacau on the box. Deveria. Cara, inclusive podia ser o nome do teu quadro no Instagram, Cacau on the box. E on the box é em cima da caixa, né? Tinha que ser in the box. In the box. Cara, on, in, whatever. Em cima da caixa, dentro da caixa, fora da caixa, a gente quer o cacau, entendeu? Se é fora dentro, da caixa é o botelho. É o botelho, o cacau é dentro. Enfim, ou do ladinho. O cacau tá comportado. Enfim, a gente quer o cacau no Instagram. Mas, cara, a gente recebe muito essa pergunta, né, sobre maldição hereditária. Eu já conversei com várias pessoas sobre, assim, que acreditam, inclusive, nisso e contam histórias que validam a teologia delas. Então eu ia fazer um vídeo sobre maldição hereditária, mas eu percebi, cara, é muita coisa. Aí eu lembrei do Léo Cruz. Cara, o Léo que investiga essas comunidades, as novas comunidades carismáticas e o movimento e tal, mano, ele deve ter um traço histórico do que é essa maldição hereditária, enfim. E aí, eu vou chamar o Guilherme Nunes, porque tem Bíblia, né? Porque as pessoas leem a Bíblia e interpretam e criam essas teologias a partir de textos bíblicos. Enfim, bora gravar um BTcast pra fazer uma coisinha mais parruda. E o Cacau tá aqui pra dar aquele tom pastoral e, claro, teológico, porque o Cacau é fera também, né? E humorístico, assim que for possível, né? Humorístico, talvez ele fique devendo aí por um tempo, mas... Mas é isso, gente. Vamos para os recados paroquiais, porque o assunto hoje vai render.
Recados paroquiais dessa semana. Atenção você que é pastor de igreja, você que trabalha na administração de uma igreja, ou você que congrega numa igreja e acha que as programações são meio confusas, as administrações é meio confusa. Temos aqui uma solução muito importante para administração, gerenciamento e crescimento e organização da sua igreja. Eu estou aqui com o Eliakim da InPeace. Seja muito bem-vindo aqui ao BTcast, Eliakim. Obrigado, Bibo. A gente tá aqui para apresentar uma solução incrível para quem é pastor e líder aí. A gente tem aqui na InPeace uma plataforma completa de gestão e, além disso, é um aplicativo personalizado para as igrejas. A gente tem mais de 20 funcionalidades que vai ajudar aí na gestão financeira, gestão de células também, que é uma funcionalidade muito utilizada aí pelas igrejas, gestão de eventos com ingresso em QR Code para entrada dos membros nos eventos, culto ao vivo com chat interativo, doação, Bíblia, tudo na mesma tela. Tá, peraí, segura, Eliakim, segura, porque ele já começou a soltar tudo que o InPeace tem. Vamos lá. É porque o negócio é bom, né? O negócio é bom. Mas vamos por partes, então, pra galera entender. O InPeace, ele é um aplicativo que as igrejas podem comprar pacotes e ela meio que personaliza como se fosse um aplicativo dela, porque é muito caro fazer um aplicativo, né? Quem já tentou fazer sabe. É muito caro e você tem que ter uma equipe ali trabalhando só nisso, porque dá bug a toda hora e tal, enfim, tem que ter... A manutenção é horrível. A manutenção de um aplicativo é horrível. A InPeace, ela oferece esse serviço, ou seja, a sua igreja, ela pode ter como se fosse um aplicativo próprio, com a carinha da igreja, com a logo da igreja, mas no fundo ela tá usando, né, o background ali é o aplicativo da InPeace, é isso? Como é que funciona, né? Cada igreja, ela contrata a gente com um valor de setup e uma mensalidade para fazer essa manutenção do aplicativo e usar as nossas funcionalidades. Então, a gente preparou várias funcionalidades para as igrejas. Então, quando você contrata, a igreja recebe um aplicativo da igreja. Então, baixa lá na loja do aplicativo o próprio nome da igreja, com o ícone da igreja, o fundo da igreja, e as funcionalidades a gente já preparou num formato que as igrejas consigam usar para ajudar em todas as áreas da igreja. Então, além do aplicativo, você tem um painel administrativo onde você vai colocar todas as informações e alimentar o aplicativo. Legal. Que a gente que mexe com o aplicativo sabe que é difícil colocar informação, atualizar, e a gente mantém isso sempre atualizado, sempre funcionando. Por esse aplicativo, a igreja consegue gerenciar pequenos grupos, então tem toda uma questão administrativa, funções administrativas. Além de pequeno grupo, envolve questão financeira, contábil também, ou isso já é um outro rolê? Como a gente costuma dividir, né? Tem algumas funcionalidades que eles vão ter impacto total na comunicação da igreja com o membro, porque o aplicativo é para o membro usar, né? É a igreja na palma da mão dele. Olha! Então, lá dentro, o membro, ele vai poder ver algumas coisas, como devocional, notícias, ele vai poder fazer doação online, ver os cultos ao vivo, a programação da igreja, tem mural de oração, e tudo isso é gerenciado pela própria igreja. Aí lá no painel administrativo você tem todas as funcionalidades para você usar. Legal. A parte de células, por exemplo, o membro ele escolhe fazer parte de uma célula, ele é avisado sobre aquela célula, ele pode ver os contatos do líder, e a parte do líder, ele pode reportar a reunião que aconteceu na célula e colocar os estudos também da célula, e aí o membro vai receber esses estudos na casa dele, antes do dia da célula mesmo, né, da participação da reunião. E, além disso, a gente tem algumas funcionalidades que são apenas administrativas, que não tem impacto para o membro, mas ajuda a igreja a organizar. Uma delas é a gestão financeira, por exemplo, que lá você consegue colocar todos os fornecedores, todos os materiais que você tem de estoque, todas as saídas, as entradas, isso vai gerar relatório. Além disso, todas as nossas funcionalidades têm relatórios para poder você ir acompanhando quantos membros estão participando das células, quantos membros você tem na igreja, quantos eventos, quantos inscritos nos eventos. A gente tem também o Check-in Kids, que é para o controle de crianças dentro das salas, dos espaços infantis. Ou seja, consegue gerenciar a igreja. Dá para dar até oferta lá por meio do aplicativo? Isso, e a oferta é legal que a igreja pode colocar o motivo. Então, por exemplo, a gente está fazendo uma ação aqui agora para ajudar um projeto de missão. Então, a igreja pode colocar um projeto específico e na hora de fazer a
doação, o membro pode escolher doar para aquela instituição. Aí aceita cartão de crédito, cartão de débito, dá para fazer cadastro de cartão para entrega de dízimo, por exemplo, que aí vai ser uma cobrança recorrente. Então, tem Bíblia online, tem diversas outras coisas. Além disso, o líder, né, ele pode enviar notificação para os usuários. Olha aí. Assim que tiver um culto novo, um evento novo. Então, é um canal de comunicação da igreja com os membros, né? E não é só para membro, né? Qualquer pessoa pode baixar o aplicativo e usar diversas funcionalidades sem estar cadastrado, e algumas outras ele precisa do cadastro, mas de forma é um canal também para a igreja expandir e alcançar mais pessoas, né? Cara, é quase que um cartão de visita da igreja, né? E o mais legal é que realmente fica personalizado com a cara da igreja. Mas, mano, tem cara assim de que só Mega Church pode ter um aplicativo como esse. Então, a gente tem hoje, aqui na Impice, a gente tem mais de 6 mil igrejas. A gente está em 17 países, a gente é interessante também falar que a gente é multilinguagem, então a gente tem suporte em inglês, espanhol, português. Olha aí. Tem várias igrejas com agentes grandes também, a Lagoinha é um dos clientes nossos, alguns outros clientes também, como a Igreja do Amor. Mas assim, a gente tem 4 planos hoje dentro da Impice para atender de pequenas igrejas até as mega igrejas. Que é uma coisa interessante, né? Tudo que a gente está falando aqui que funciona no aplicativo também funciona na web. A gente entrega para cada igreja um link exclusivo daquela igreja, legal, também personalizado, que ele pode funcionar como se fosse um site. A gente fala que não é um site porque você tem todo esse backlog atrás, esse painel administrativo para ajudar a alimentar, mas é como se fosse um site. Então, para aquelas igrejas menores, a gente preparou um plano específico para elas, para atender já a parte de gestão. Então ela vai ter acesso a toda a parte de gestão que ela precisa e algumas funcionalidades que já vão dar todo o contato que ele precisa com os membros. Então a gente tem o plano Lite, que é um plano exclusivo para igrejas menores, e aí ele é com algumas funcionalidades só, mas já são funcionalidades importantes, como doação, devocional, ele já pode fazer gestão de eventos, então já tem algumas coisas que ele já pode usar por lá. Aí a gente tem o plano Web, que é um valor menor também, que vai atender diversas igrejas também, de tamanho menor, e que já tem todas as funcionalidades. E aí a gente já tem um plano app. Só que é interessante falar que a gente não tem um custo tão alto assim, acho que vale a pena fazer um orçamento, e a gente está com um desconto exclusivo aqui para os ouvintes do BTcast. Opa, aí sim, sim. Como é que funciona? Isso aí. A gente cobra hoje um valor de mensalidade e também um valor de setup. O valor de setup é para a gente fazer toda a personalização do aplicativo e colocar o aplicativo no ar, basicamente isso. E aí, se você entrar em impiceapp.com/btcast. Ou seja, o link tá aqui na descrição deste podcast. Então já é só entrar aqui no site no episódio 502 que vai estar aqui, tudo certinho. E ali você já garante 15% de desconto no nosso setup. Aí um de nossos vendedores já vai entrar em contato, já vai te atender, vai fazer uma demonstração aí para sua igreja, ver o que pode te ajudar, e a gente tá super aberto também a gente conversar, negociar. A gente inclusive tem um formato de aplicativo que são para várias igrejas. Então, se você é uma denominação, por exemplo, e quer colocar todas as igrejas de uma denominação no mesmo aplicativo, a gente tem um formato exclusivo para igrejas assim, e que a gente faz uma diferenciação na hora do preço para poder colocar todas as igrejas embarcadas em um único app. Então isso vai ajudar vocês a tentar chegar no melhor formato para atender a igreja. Muito legal. A gente tem um propósito que é espalhar o evangelho e engajar as pessoas na fé, e é isso que a gente está aqui, para ajudar as igrejas nesse sentido. Olha aí, gente, a sua igreja pode ter um app, ou seja, é só contratar a Impice. O link tá aqui na descrição deste BTcast sobre maldição hereditária em bibotalk.com, também tá na descrição do vídeo no YouTube. E mas tem que ser esse link aqui, hein, galera? Tem que ser esse link ali, porque tem o /BTcast. Então, se você se interessou, entre em contato aí, porque se fechar já ganha 15% de desconto e a gente já faz moral com o cliente. Então, lembre-se, se você for passar pro seu pastor, pro seu líder, passa o link do BTcast aqui, beleza? Ele aqui, obrigado, cara, e parabéns pelo serviço, porque, de fato, uma igreja bem organizada faz diferença e a Impice tá aí pra ajudar. Obrigado, meu irmão. Obrigado aí, Bibo. Um abraço a todo mundo aí.
Muito bom, vamos lá, galera, vamos começar por algumas definições básicas do que nós entendemos e que já ouvimos aí sobre maldição hereditária. Quero começar com o Léo, depois aí os amigos da mesa também podem trazer as definições que já ouviram falar. Mas, Léo, uma definição aí de maldição hereditária que você já viu nas suas pesquisas e tal. Ainda não precisa trazer o contexto histórico, vamos aí de algumas definições primeiro. Tá, parênteses aqui. Esse historiador, mano, que raça, velho. Calma. Como eu vou trazer as informações históricas depois, eu acho melhor a gente começar com o que a gente já ouviu. Isso. E depois ir quebrando essas paradas. Então vamos lá, assim, lembrando assim da minha mais nova igreja, né? Porque agora eu sou agora não, tem um bom tempo, uns 7 anos que eu sou presbiteriano, então não escuto mais essas coisas. Mas lembrando da minha época de mais novo, eu sempre ouvi maldição hereditária em congressos, geralmente pentecostais, ou que a gente chamaria de neopentecostais, e envolvendo questões como prosperidade. De que talvez lá atrás, na sua família, seu bisavô, seu tataravô, sei lá quem, talvez até nos tempos bíblicos tivesse feito alguma burrada que no nível espiritual meio que colocou ali um xizinho em cima do teu ramo familiar, e se você não fizer lá o que se diz certo, e aí cada um vai dizer o que é certo, é fazer uma oração especial, tá debaixo da autoridade de um líder específico, ou simplesmente se converter. Enfim, se você não fizer o que é certo, essa maldição vai perdurar aí na sua família por séculos, e Satanás vai colocar uma nuvenzinha chuvosa em cima da sua cabeça todos os dias de você, da sua descendência e de quantos forem, até que alguém resolva quebrar essa maldição no nome de Jesus. Sim. Essa foi a minha experiência com a ideia de maldição hereditária. A minha experiência é muito parecida, é basicamente a definição que eu já ouvi de um defensor, inclusive pastor de igreja e tal, que prega isso na sua igreja. São portas que são abertas, né, por algum indivíduo, ou seja, esse pecado, ele dá legalidade a entidades espirituais para agirem na sua vida, e se você continua dando legalidade, isso vai migrar para o seu descendente. Então, por exemplo, assim, o caso lá, né, o alcoolismo, não, porque o meu pai foi alcoólatra, eu tive problema com o alcoolismo, e quando eu fraquejei na fé, meu filho começou a ter problema com bebida, né, e aí vai pro campo das mulheres e tal, enfim. Aí tem, né, aí, cara, você pode colocar nessa lista aí variados pecados, tá bom? Variadas atitudes pecaminosas, comportamentos, que são portas abertas. E aí eles dizem o seguinte, e não adianta você aceitar ou ser aceito por Jesus, não adianta só você dizer que é nascido de novo, é algo que você precisa conscientemente confessar, né, confessar. Por exemplo, um desses proponentes, ele procurou todas as mulheres com quem ele teve relação sexual antes de casar com a atual esposa, porque ele queria pedir perdão e fechar aquela porta, entendeu? Aquela legalidade e tal. Aí, gente, pra vocês perceberem que vai ter, né, uma variada definição de maldição hereditária e uma variada aplicabilidade do conceito, mas grosso modo, são portas abertas pelos seus ancestrais que dão legitimidade para Satanás e seus anjos, entidades espirituais, agirem na sua vida. Eu penso que essa é uma definição bem clássica e se encaixa aí nas variadas manifestações do movimento. Alguém já ouviu alguma coisa diferente que possa somar? Tinha um livrinho bem pequenininho do Jorge Linhares, e na minha época era o Bênção e Maldição. Capinha laranja com preto, se eu não me engano, era a leitura obrigatória na minha juventude. Exatamente. Olha aí. É isso. Uma das coisas que o Jorge fala lá, a definição dele, é de que era uma espécie de autorização dada ao diabo para causar dano a alguém. Ou seja, havia uma autorização que era dada ao diabo para que uma pessoa sofresse esse dano. E como é que acontecia? Eu lembro claramente nos primeiros capítulos do Jorge, que ele vai falar que os pais têm poder de amaldiçoar os seus filhos, e isso acontece ou através de palavras ou através de atitudes pecaminosas. E esses pecados dos pais são herdados pelos filhos também. E aí, o que acontece? O filho herda esse pecado do pai, porque o pai, através do poder da palavra, amaldiçoou o seu filho, enfim. E aí, a partir disso, é necessário usar a palavra da fé para repreender. E aí, eu lembro do livro, a gente tá rindo assim, mas é uma coisa séria. É porque essas coisas, ele chama de espírito de maldição. Só tu tá rindo, a gente tá levando muito a sério aqui, Nunes. Gente, só o Guilherme Nunes tá rindo. Nós aqui estamos muito sérios. E eu lembro desse espírito de maldição, espírito de prostituição, porque eu vi muito na minha casa, assim. Minha mãe gostava muito do Jorge Linhares, ela disse, menino, repreende esse espírito de não sei o quê, esse espírito de preguiça, esse espírito de alguma coisa. E era meio, né, uma ideia
justamente de um espírito que foi herdado dos pais, que mantém os filhos pecando como os pais, continuando isso. Eu acho que o tempeirozinho do Jorge foi o ato da palavra da fé, que era necessário repreender através da força das palavras para repreender isso. Então, eu acho que dos livros que eu conheço, assim, ele seria aí o grande, né? Assim, o que tava na frente. Sim, na época, sim. Aí eu lembro que eu li também, nessa época, Dong-Gu-Se, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas é A Poder em Suas Palavras, era um clássico também. Sim. A Poder em Suas Palavras, eu acho que é Dong-Gu-Se o nome dele, e eu lembro assim, cara, como a gente tinha que tomar cuidado. Inclusive, semana retrasada, eu vi um vídeo de um influencer e tal, bem, assim, o cara tem milhões de seguidores, e ele justamente reproduzindo esse conceito do Dong-Gu-Se, palavras que você não deve dizer dentro da sua casa, porque atraem a presença maligna e tal. Então, assim, cara, eu lembro, até o nome, né, o Dong-Gu-Se falava até, por exemplo, pessoas se chamam Maria das Dores. Gente, sério, é engraçado, mas ele ensinava isso no livro dele, que foi um clássico. Essa pessoa, ela tava fadada já porque o nome na Bíblia, né, daí olha a leitura que a pessoa faz, não, porque o nome na Bíblia determina personalidade, determina destino, né? Então, pô, como é que você vai dar o nome Maria das Dores pra uma criança e tal, entendeu? Então, assim, tinha toda uma teologia feita em cima disso, e eu lembro que a gente não podia falar um monte de coisa, moleque, coitado, cuidado com essa palavra, desgraça, ratimbum, parabéns pra você, né? Porque você tá dando legalidade, ó, você abriu uma porta para o inimigo. Depois, tem a Neuza Itioca que vai refinar várias dessas coisas também, né? Enfim, o meu amigo, inclusive, estudou bastante a Neuza Itioca e tal, que daí o movimento da batalha espiritual, que tem, né, que o movimento da batalha espiritual, ele adentrou em várias tradições religiosas evangélicas, né? E então ele refina várias coisas, traz elementos novos, enfim. Mas, Cacau, o seu contato com a maldição hereditária é mais ou menos parecido? Alguma coisa diferente? Eu nunca passei a maldição hereditária. Dicção hereditária. Batistão tradicional, né? Nem incomoda o inferno, o diabo nem se preocupa. Não, mas eu nunca passei por esse tipo de teologia, né? Nenhuma das igrejas que eu frequentei. Em casa a gente também não tinha muito isso. Apesar de que o movimento lá do A Poder em Suas Palavras e tal, esse livro chegou até lá em casa. Minha mãe leu e tal, mas a gente não aderiu a essa interpretação, não. Mas eu sempre, então, tive contato com essas visões de maneira sempre mais crítica, né? Então, nunca muito endossando a teologia, seja em estudos na igreja ou questões do tipo. Só depois mesmo, já no ministério na igreja e me envolvendo muito com a internet, que acaba sendo sempre interdenominacional, né? Não tem jeito, porque nenhuma rede social tem fronteiras denominacionais. Aí eu tive mais contato com pessoas que ou acreditavam nisso, ou que tinham alguma luta por causa disso e tal. Então eu tenho pouca experiência no assunto. Olha aí, cara, guardado. Mas eu sempre via nessa questão, assim, dessa questão da declaração. Eu já vi cristão, por exemplo, não preencher questionário socioeconômico para conseguir isenção e tal, porque seria uma declaração de que você é pobre e você seria pobre o resto da vida, entendeu? Já sei qual é o meu problema. Olha aí, Guilherme, olha aí. Foi aquela declaração lá no vestibular que vocês no Enem. Pô, gente, a gente não podia estar rindo. Eu tô mal porque a gente ri, assim, porque a gente mas é que, assim, mano, tem gente que leva isso a sério, assim. Eu já vi gente, sabe, adulta falando coisas assim do tipo que, cara, né, o A Poder em Suas Palavras, cuidado com o que você declara. Eu realmente não vou assinar isso daí, porque, cara, por exemplo, assim, enfim, até questão de doença, né? Eu não aceito, eu rejeito esse diagnóstico do médico, sabe? Eu rejeito essa palavra da medicina sobre a minha vida, entende? Então a gente daí tem casos de pessoas que morreram, eu conheço, né? Porque não foi tratar a epilepsia. Então, assim, porque rejeitou, né? Poxa vida, meu Deus. Mesmo não indo pra esses extremos, né? A questão, assim, de pensar esse lance de legalidade que o Guilherme falou, né? Pode ser usado pra qualquer coisa, né, cara? Qualquer coisa pode ser identificado como algo que dá legalidade, né? Então, eu já vi até meme ser usado desse jeito, desafiozinho de internet, sabe? E acaba colocando as pessoas sempre na dependência de um poder purificador depois, de um poder restaurador, que é sempre exercido por uma outra pessoa, né? Então é muito complicado mesmo. O que eu ia dar, assim, era um exemplo de outra coisa séria que envolve essa questão da maldição hereditária, mas que não chega no caso de vida e morte, mas que às vezes acaba sendo mais
tolerado nesse sentido. Eu sou o mais novo do bonde, mas eu já ouvi, por exemplo, questões envolvendo adoção de gente falando na igreja, olha, cuidado com quem você vai adotar, porque dependendo do sangue da pessoa, da condição espiritual da família, você tá dando porta de legalidade pro inimigo entrar na sua casa. Então, assim, a adoção, que é uma prática cristã muito antiga, maravilhosa, e que vem de uma doutrina central pra gente, ela acaba sendo negligenciada por conta de uma doutrina muito problemática como essa. Exatamente, exatamente. Enfim, galera, a gente vai esclarecer algumas coisas e vai desfazer muito do que a gente tá falando aqui. A gente vai desfazer nesse podcast. Mas antes, eu até pedi pro Léo fazer um resgate histórico, né, da maldição hereditária. E no fundo aqui, conversando no off-topic com ele, percebi que até existem outros nomes, enfim, variações. Léo, traz pra gente aí um pouquinho desse contexto histórico, então, dessa doutrina da maldição hereditária. Vamos lá, né? Como costumo dizer, assim, o mundo evangélico brasileiro, não dá pra ser entendido a parte do que rola nos Estados Unidos, porque tem um vínculo fundamental aí por conta do estabelecimento do protestantismo no Brasil. Isso não quer dizer que a gente depende do que rola lá, mas as coisas sempre acontecem com alguma interseção. E nesse caso tem bastante. Primeiro que, assim, pelo que a minha fala já tá dando a entender, maldição hereditária é uma coisa que vem do inglês, no caso do inglês americano, e tem uma diferença lá entre dois tipos de maldição hereditária. Se a gente for traduzir literalmente, tem a maldição geracional, que é essa maldição hereditária que a gente tá falando aqui, que a gente teve contato, e tem a maldição hereditária em todas as suas letras, que é uma coisa mais antiga, embora as duas estejam conectadas. Como isso acontece? A maldição hereditária, abre e fecha aspas, a mais antiga, ela normalmente tem relação com algo que a gente já abordou na Beta Week sobre Bíblia e racismo, que é a maldição de Cã. A maldição de Cã, ela era descrita nos livros do século XIX como uma maldição hereditária que precisava ser quebrada pelo poder do evangelho. E é uma maldição hereditária espiritual. Fora da questão da maldição de Cã, que estava estritamente ligada à questão da população negra, esse termo ele era estendido aos povos pagãos em geral. Então, dentro de alguns tratados de missiologia dessa época, dá pra você identificar que a Europa, por ter se tornado uma sociedade cristianizada, quebrou uma maldição hereditária do paganismo e se tornou uma civilização superior. Então, dentro dessa noção de maldição hereditária, que a maldição geracional ela vai puxar a ideia de uma maldição espiritual permanente que tem origem num pecado de um antepassado, de um antecessor da vítima da maldição. Inclusive, alguns pregadores ainda mantêm esse vínculo com a maldição de Cã. Um exemplo famoso nos Estados Unidos é o Oral Roberts. Ele tem um sermão, que eu não vou lembrar o título agora, mas ele fala só sobre como se livrar de maldições. E aí ele cita a maldição de Cã e fala como a África hoje é pobre por conta disso, etc. E é dessa pregação que o Marco Feliciano tira a base para falar o que ele falou sobre a África e estourou lá pros idos de 2010. E quando a gente chega na maldição geracional, que é essa que a gente tava falando antes, o primeiro caso é um sermão de um curso que um pastor britânico chamado Derek Prince, ele tava dando, agora eu não vou lembrar se é na Índia ou na Indonésia, porque ele nasceu na Índia, mas ainda no período da colônia, então ele é britânico de nascimento. Então ele cria essa noção de maldição geracional e usa os textos base que a gente vai tratar aqui, como Êxodo 20, Deuteronômio 28, Gênesis 12, para falar que existem maldições que se perpetuam por gerações nas famílias por conta da legalidade que foi dada a partir das palavras e das ações. E ele vai listar alguns tipos de palavras, nesse caso os nomes também aparecem, os nomes como a Bíblia já levantou a bola aqui, o nome que você dá à pessoa determina o destino dela, tem a questão de ações também, imoralidade sexual, alcoolismo, drogas, mentira, fraude, tudo isso pode levar a maldição se perpetuar na família. Ele teve um ministério baseado no sul da Flórida, por isso a minha piada na abertura do programa. Olha aí, e o que é o sul da Flórida é importante? Caraca, é difícil tá acompanhar, tudo conectado. velho. É difícil acompanhar, velho. Nerdismo, né? É nerd do mundo Nivos. Porque assim, a maldição hereditária, o Bibo falou no início que ela é uma teologia, mas no sentido assim, estrito do que significa teologia, um corpo sistemático de doutrinas, ela não é. Ela é uma doutrina que se torna acessória para vários movimentos que têm interseções em comum, temas em comum. Porque o Derek Prince ele fazia parte de um movimento que no inglês é o Shepherding Movement, movimento do pastoreio ou do discipulado, que cria a ideia de cobertura espiritual. Então assim, para você quebrar a maldição hereditária, você precisa estar debaixo da cobertura da genuína autoridade espiritual. E aí volta num ponto que o Cacau levantou, que o poder para quebrar a maldição sempre depende de um terceiro. Assim, em razão dessa natureza de espiritualidade mística e tal, a nova reforma apostólica vai se apropriar disso, movimento de batalha espiritual. E essa Léo, o lance da cobertura espiritual também tá ligado um pouquinho nesse movimento, então, ou seja, uma cobertura espiritual de pessoas com autoridade pra acabar com as entidades lá.
Porque a maldição Caraca. hereditária é um argumento de apoio pra cobertura espiritual, entendeu? Tipo, tem gente que acredita na cobertura espiritual sem precisar usar a maldição hereditária do Derek Prince. Mas muita gente faz porque acaba sendo um argumento de reforço. Olha só. É que tem uma relação, né, Léo? Porque assim, a maldição hereditária e a ideia da cobertura espiritual é você receber sobre si os efeitos danosos de atos de outra pessoa. Né? Sim. Não necessariamente um pecado pessoal, que nem não é pecado você sair de uma igreja, né? Mas você tá exposto a um mal que não... Isso gatilhou outra parada que eu vi enquanto eu tava pesquisando, é que cobertura espiritual, no século XIX, era um sinônimo da doutrina da imputação. Quando Jesus imputava sua justiça sobre nós, essa analogia era muito usada. Nós estávamos cobertos espiritualmente com a justiça de Deus, portanto não éramos considerados pecadores mais. Com o passar do tempo, avançada a teologia da prosperidade, ou uma teologia que a gente pode dizer, uma teologia da riqueza que se constrói nos Estados Unidos, essa cobertura espiritual vai ganhando contornos triunfalistas e sai dessa questão mais da soteriologia e da martiologia e volta pra estar coberto pelo sangue de Cristo você ter acesso a riquezas, ter saúde, ter família próspera. E quando vem o movimento do pastoreio, o movimento do discipulado com a ideia de cobertura espiritual da autoridade consagrada por Deus, é que essa cobertura espiritual do sangue de Jesus é mediada, é aplicada, no inglês é import, sobre nós por meio daqueles que lideram o povo de Deus, aqueles que todos estão cobertos pelo sangue de Jesus. E aí as coisas vão ganhando, viram essa bola de neve gigante em que essas doutrinas estão relacionadas. Agora pra historinha do Derek Prince, né? Como é que ele fala que esse lance da maldição espiritual funciona? Ele conta um testemunho de uma mulher que falou com ele diz que essa mulher era judia, se converteu ao cristianismo e por razões de privacidade ele vai chamar essa mulher de Miriam. A Miriam, ela trabalhava no mundo corporativo dos Estados Unidos. O diretor da empresa dela, ele seguia um guru de uma seita ocultista bizarra. Ele não sabe qual é, mas diz que é uma seita ocultista bizarra. Em um dado momento, pra fazer aqueles quebra-gelo na empresa e tal, ele chamou o guru e pediu para as pessoas escreverem no papel as palavras que esse guru tinha dito que trariam prosperidade financeira para a empresa, e ela se recusou a fazer isso por conta da base judaica dela, de que os nomes e as palavras têm poder e tal. Ela se sentiu muito incomodada com isso, não fez, o patrão respeitou, só que depois de um tempo, essa Miriam, ela trabalhava como secretária, ela começou a sentir que as mãos dela ficavam duras, ficaram enrijecidas e começaram a necrosar. Ela não conseguia trabalhar, não conseguia escrever, tentava trabalhar assim, mas sempre que ela chegava no trabalho, começava a sentir esse efeito nas mãos. E aí chegou na empresa dela uma colega que tinha ouvido as fitas do Derek Prince explicando sobre bênção, maldição hereditária, essas coisas, e colocou essa fita pra tocar, sabendo que a Miriam já tinha se convertido, começado a frequentar uma igreja. E no momento em que essa fita chegou na parte que o Derek Prince tava orando pra quebrar as maldições, a fita agarrou e não continuava a avançar. E aí a Miriam começou a sentir os braços dela, não só as mãos, mas os braços ficando enrijecidos, sentindo que tava necrosando. E a amiga dela falou assim: não, eu tenho essa oração transcrita. E aí ela começou a ler a oração do Derek Prince pra quebra de maldições. E aí ela se sentiu instantaneamente curada, foi no médico, comprovou-se a cura. E depois o chefe pagão, o ocultista da empresa dela, foi substituído por um crente. E isso era um sinal de Deus, de que a maldição tinha sido quebrada naquela empresa e agora o caminho da prosperidade estava liberado. Então essa história que ele introduz a ideia de maldição hereditária, depois isso vira um livro nos anos 90, e daí que o Jorge Linhares e tantos outros aqui no Brasil começam a se alimentar dessa noção. Caraca, olha aí, tudo tem um lastro histórico. Então a gente percebe que essa ideia, ela é muito nova, né? Bem, eu não sei se a gente tem ao longo da história da igreja, não sei se isso daria pra rastrear, ou se alguém fez uma pesquisa sobre isso, se movimentos antigos de alguma forma trabalharam com algo parecido. Vocês têm alguma noção sobre isso? Tenho. Tem? Então, porque assim, não com maldição hereditária, mas no caso dos puritanos de Nova Inglaterra. Tava lendo um texto no final do ano passado que falava sobre a visão dos puritanos lá que eles tinham de sexualidade. E pra eles, inclusive, o modo de interpretar o sexo traria um marcador identitário de que, olha, nós somos diferentes da velha Inglaterra e da velha igreja da Inglaterra. Que as nossas famílias são melhores, nossas famílias são mais fiéis. Então, não só a questão do sexo pra procriar e assim estabelecer uma cidade sobre o monte que sirva de exemplo pra todas as nações, também a ideia de os desejos sexuais puros trariam benefícios para a posteridade, as novas gerações de cristãos. Porque se o homem ou uma mulher tivessem um desejo sexual impuro, o que inclui bestialidade ou interesse por gente de povos pagãos como negros e indígenas, talvez as futuras gerações nascessem com traços de bestialidade ou fossem amaldiçoadas, tá? E também se pais tivessem pecados não confessados, como alcoolismo, jogo, prostituição, os filhos continuariam nessas práticas. Então não tinha noção
o termo maldição hereditária, mas a ideia tá meio que presente, assim, no cristianismo americano desde do surgimento da colônia. Caraca. Gente, enfim, tem história, tem lastro, né? E tem textos bíblicos. Eu acho que a gente poderia citar alguns textos bíblicos que são utilizados para definir. E histórias como essa que o Prince conta, tá, gente? Se você vai conversar com os adeptos, eles sempre vão ter uma história, assim, que acontecia assim, depois e continuou acontecendo. Foi quando eu fiz a oração, eu quebrei a maldição e tal, e a coisa mudou. Aí meu filho já vai viver uma nova história. Tudo assim, tudo eles têm uma história que valida, né? E por isso que muitas vezes é difícil nós refutarmos a teologia da maldição hereditária, que aqui no Brasil é chamado, né, de certa forma, uma maldição hereditária, porque você traz um conteúdo bíblico diante de uma história. E isso acaba dificultando bastante, né, a apologética, por assim dizer, quando o assunto é maldição hereditária. Então isso complica bastante o rolê. Opa, deixa eu aproveitar que deu uma respirada aqui nesse episódio que tá sensacional para mandar um recado para você, pastor, líder, você que gerencia, que cuida de uma igreja, você que é administradora de uma comunidade. Quero apresentar para vocês rapidão aqui a InPeace. A InPeace é uma empresa que vai fazer com que a sua igreja tenha um aplicativo, e por meio desse aplicativo você vai poder fazer muita coisa para gerenciar a sua comunidade, gerenciar finanças, projetos, ofertas, células, grupos pequenos e por aí vai. Se interessou, poxa, eu queria que a minha igreja tivesse um app, eu queria mesmo que a minha igreja pudesse ter uma coisa que facilitasse a administração aqui de tudo isso. Volta lá nos recados paroquiais que eu tô com o Eliakim e a gente explica como é que funciona o app da InPeace. Volta lá nos recados paroquiais aqui nesse episódio. Ou se você não quer voltar, o link para você conhecer mais a InPeace tá aqui na descrição deste BTcast em bibotalk.com ou também na descrição do YouTube, beleza? E clicando por esse link, se você fechar o negócio, já tem 15% de desconto aí na montagem no setup. Quer mais detalhes? Volta no recado paroquial. Mas vamos lá, tem um texto bíblico que eu imagino que ele é utilizado, que é Êxodo, que é o capítulo 20, que é a entrega da lei, tá bom? Que é a entrega da lei, e nós temos lá o mandamento, que é o segundo mandamento, por assim dizer, e ele diz o seguinte: não tem outros deuses além de mim, não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem, qualquer coisa no céu, na terra e no mar. Versículo 5, não se curve diante deles nem os adore, pois eu, o Senhor, sou Deus, um Deus zeloso, trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam. Geralmente eles param aqui, né? Mas o texto continua no versículo 6. Mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem a meus mandamentos. Amigos, como sabemos, maior parte da igreja lê o texto de maneira literal, até onde eu sei, né? Ou de maneira literal, ou alegorias a bel prazer. Então assim, parece que, aqui a gente lê de maneira literal. E o texto, eu estou lendo na versão, gente, que versão que eu tô lendo? Nova versão transformadora, tá? Mas vamos pegar aqui numa versão antiga, que é a versão que essa galera tinha acesso, revista... ACF eu não tenho aqui. Ah, não, a Corrigida e Fiel é mais antiga que a revista e Corrigida de 69? Ah, não. Não, né? Vou pegar de 69 aqui, a de 69 não é a que a galera lia quando o conceito surgiu, né? Aí tem essa... Tem esse BO, entendeu? A que a galera lia era King James, né? É. Mas se for dos puritanos, era King James. Olha aí. Mas aqui, da de 69 aqui, não te encurvarás, tal, que visita a maldade dos pais dos filhos, né? Visita a maldade dos pais dos filhos. Vamos ver uma outra tradução aqui. A revista corrigida, eu aprendi tudo com essa daqui. Visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Bem, não sei como é que tá no original isso, o Nunes vai nos ajudar daqui a pouco, mas cara, grosso modo, é isso. O texto, esse texto aqui da entrega da lei de Deus, tá dizendo que a iniquidade dos pais é visitada por Deus nos filhos, até a terceira ou quarta geração. Acho que é um bom texto pra gente começar a pensar a teologia da maldição hereditária. E aí, Guilherme Nunes, ajude-nos, por gentileza. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa notar é que o texto de Êxodo tá dentro da antiga aliança, tá dentro da aliança mosaica. Isso é a primeira coisa, os termos da aliança que está sendo colocado. A segunda coisa é que há claramente um paralelismo numeral aí. Ele tá dizendo até a terceira e quarta geração, e o segundo paralelismo
até 1000 gerações aos que me amam. Então, a gente percebe que existe uma clara expressão idiomática no hebraico, que é justamente uma espécie de hipérbole que está sendo colocado para que algo seja comparado, ou seja, o prazer de Deus não é punir, mas manifestar sua bondade. Então a ideia do texto, por usar essa linguagem figurada de 1000 gerações comparado com até a terceira geração, é para dizer que se ele vai só até a terceira punindo e ele vai até 1000 amando, é porque o prazer dele é ter misericórdia e não fazer primeiramente a punição. Uma outra coisa importante nesse texto é justamente a oração relativa daqueles que me desprezam. Aqui há uma disputa para saber se daqueles que me desprezam são os pais ou os filhos. Aqui, pela colocação na ordem das palavras do hebraico, parece que esse daqueles que me desprezam tem a ver com os filhos. Então a ideia é, não te prostrarás diante deles, nem lhe prostrará culto, porque o Senhor Deus zeloso, que castiga os filhos, e a ideia é pelos pecados dos seus pais, até a terceira e quarta geração, daqueles que me desprezam. Ou seja, esses que desprezam aqui são justamente esses filhos que continuaram a praticar o pecado dos seus pais. Então, a ideia não é necessariamente que o pecado dos pais foi parar nos filhos, mas que os filhos estão repetindo os pecados dos pais e eles não estão arrependendo, eles estão continuando a desprezar ao Senhor. Então, a gente não tem uma maldição hereditária, a gente tem um padrão de comportamento sendo repetido. E esse padrão de comportamento é repetido não por conta de mera filiação, mas por conta de repetição do mesmo pecado. Ou seja, é a minha entrada, malcriação hereditária. Perfeito. Exatamente isso, cara, sensacional. É uma ideia de Por que a lei era importante ser ensinada no âmbito familiar? Justamente para ensinar cada indivíduo a se portar conforme Deus espera, conforme Deus pede na sua lei. Então, assim, é muito claro isso, né? É muito claro, é muito claro para quem se detém no texto e procura estudá-lo, né? Então, aí a gente percebe que a Bíblia não é um livro simples, né? Porque igual esse paralelismo, como é que tu usou o termo ali? Um paralelismo numeral, né? Que quer justamente contrapor, né? Falar que a misericórdia de Deus, né? O objetivo do texto é falar que a misericórdia de Deus é maior do que a sua punição, por assim dizer. E é justamente isso, né? Ou seja, os filhos repetem os pecados dos pais porque aprenderam dessa forma, né? Perfeito. Eu acho que um texto, assim, complexo sobre isso, se a gente voltar um pouco, é Gênesis 9, que eu tava... Quando você falava aí sobre esse lance do mau comportamento, eu me lembrei de Canaã. Olha. Quando ele é amaldiçoado, né? E o texto lá diz assim, disse, maldito seja Canaã, escravo de escravos, será para sempre os seus irmãos. Disse ainda, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, seja Canaã, seu escravo. Então aqui eu lembro que o Jorge Linhares, ele usava muito esse texto naquele livrinho dele, e realmente eles falam, tá vendo que aqui há uma maldição sendo falada por Noé, e essa maldição, ela vai se estender aos seus irmãos. Então é uma espécie de relação de maldição pelo que Noé falou para eles. Só que, primeiro, aqui nós temos no Antigo Testamento o primeiro caso, o único caso, além do de Adão, onde a gente chama de solidariedade corporativa. Isso é um termo muito usado por Walter Brueggemann, que é a ideia de que, em alguns momentos, a família, ela sofreria por um erro do pai. Só que nesse caso aqui, não era por conta que estava passando uma maldição, mas é por conta que os filhos teriam uma solidariedade corporativa do que aconteceu com o pai, nesse caso com Canaã. Só que aí alguém pode dizer, tá vendo? Tá dando base, mas a gente precisa ser sincero. Primeiro, aqui nós temos um único caso em toda a Bíblia que isso aconteceu. Segundo, no Novo Testamento, a gente não vê de forma nenhuma esse caso se repetindo. Terceiro, se fosse impossível para Canaã sair desse padrão, Raabe, que era uma cananita, não tinha saído. E ela entra na linhagem do Senhor. Então, se a gente esquece de Raabe, a gente agora vai usar esse texto para tudo que é coisa. Mas como é que Raabe se livra disso? Ela se livra honrando a aliança de Israel, e isso é interessante, que ela honra essa linhagem com Israel. E aí, ela entra na linhagem do Senhor em Mateus 1,5. Eu fico imaginando Raabe sob maldição hereditária na linhagem do Senhor. Imagina. Jesus, tu tá amaldiçoado também. Olha quem tá lá, né? Então, assim, esse caso de Gênesis, ele não pode ser usado como teologia. É uma irresponsabilidade fazer isso. Mas o que a gente pode fazer aqui é porque havia uma solidariedade corporativa de aldeia. Nós não estamos mais
nesse padrão familiar. Nosso Um padrão regime familiar, tribal, né? A gente tem casos de Isso. tribos sendo punidas por, né? A tribo inteira punida por conta do pecado do seu líder e tal. Então, assim, gente, isso não dá pra gente simplesmente pegar esse exemplo e aplicar, né, ao pastor da igreja. Ó, porque eu conheço uma igreja que a igreja inteira foi punida pelo pecado do pastor. Não, cara, a igreja se desmaterializou. Aliás, a igreja se desestruturou porque tava centrada no pastor. O pastor caiu, a casa caiu também, entendeu? Então, assim, não é uma causa e efeito espiritual, sabe? Deixa eu fazer uma perguntinha sobre esse texto de Gênesis aqui. Vai lá. Há alguém que interpreta esse texto dizendo que Noé fala aquelas coisas todas, mas não há uma confirmação de Deus, de nada? Muito que bom. tiraria o peso, vamos dizer assim? Tipo assim, foi uma fala dele, mas não necessariamente algo que se cumpriria ou coisa do tipo. Entendi. A gente tem um, né, que é não é o Trump Longman, Temper Longman. eu acho que é o Trump Longman que ele vai falar de que não há no texto uma confirmação disso, de Deus, sobre o que Noé falou. Ele toca nesse ponto, de que há um momento que aquilo acontece, só que não há no livro dele, eu acho que Como Ler Gênesis, alguma coisa assim. Nossa, eu citei esse livro na gravação hoje de manhã. Olha Do aí. BT Papo. Só que eu não lembro dessa parte não, cara. Disponível no nosso canal no YouTube. Então, existe também na nota de rodapé da Nova Bíblia de Thomas Nelson, o carinha que fez lá o comentário, ele também cita isso, que não há uma confirmação do Senhor. Só que o que a gente precisa notar em tudo isso é, mais uma vez, que esse padrão específico do 9 errada. Ou seja, não era uma questão de uma família estava tentando ser fiel a Deus e agora foram impedidas por conta de uma maldição hereditária. Nada a ver. Canaã estava errado pra caramba aqui. Noé já estava errado em algumas atitudes que ele teve antes e durante esse tempo. Então a gente tem um contexto familiar já um pouco tenso, que é a mesma coisa que acontece com Abraão, Isaac e Jacó. A gente vê os padrões de pecados sendo repetidos, porque o autor de Gênesis, ele tenta organizar isso literariamente, ou seja, não significa que Abraão não cometeu outros pecados, que Jacó não cometeu outros pecados, mas ele pega os pecados mais comuns daquela comunidade que sempre envolvia alguma coisa com casamento, sempre envolvia alguma coisa com mentira, e ele tenta gerar esse padrão. Só que esse padrão, em nenhum minuto, é por conta de maldição hereditária, porque o próprio autor está dizendo, tá vendo a família patriarcal? Continua da mesma forma. Eles continuam tendo essas atitudes e Deus precisa continuar tendo misericórdia, porque senão o plano dele com Abraão não vai dar certo. Então é mais ou menos assim esse padrão, né? Acaba ressaltando mais a misericórdia do que essa... Uau, perfeito. Que seria a ideia do texto de Êxodo, né? Que destacar mais. Isso. O outro texto é Deuteronômio 11, 26, 28. Você pode ler, Bíblia, na NVT? Que eu só tô com a NVI aqui. Ô, Guilherme, eu tenho uma pergunta de Gênesis também. Opa, então, várias Gênesis perguntas. pegou. Não, é porque é o seguinte, eu lembrei do exemplo que eu dei lá da adoção de alguém que a gente pode, nessa visão, quem poderia trazer de fora e essa pessoa ser uma porta de legalidade pra maldição. Eu tô me lembrando aqui do comentário ilustrado da Zondervan, que o John Walton, ele fala do texto de Judá e Tamar, quando ele vai explicar por que a punição de Tamar seria ser queimada viva, e ele vai fazer os paralelos lá com as fontes do Antigo Oriente Próximo, dizendo que, olha, quando uma mulher era viúva muito jovem e viúva mais de uma vez, suspeitava-se que ou ela era amaldiçoada, ou ela era mesmo uma feiticeira perpetuadora de maldições, trazia maldições para as famílias. E aí, eu queria perguntar se no lance que você falou de Raabe, Tamar também não poderia ser encaixada nesse sentido, porque ela também vai aparecer na genealogia de Jesus. E o próprio Judá diz, olha, ela foi mais justa do que eu, na verdade. Então, o que tu pensa, assim, dessa... Então, perfeito. Talvez eu discorde um pouquinho do Alton sobre isso, mas a ideia continua a mesma. Porque eu entendo que de Gênesis a o final do Pentateuco, bênção e maldição era algo muito específico. Não era um mero pecado. Era algo dentro de alguma aliança que Deus fazia com algum povo ali. Algum contrato. Olha, a gente tá lidando... É como se Deus chegasse para um personagem e dissesse, é assim que a gente vai se relacionar. Se você fizer alguma coisa fora disso, maldição. Então, é bom que a gente defina o que seria maldição nesse contexto, para poder a gente entender o que aconteceu com Tamar, o que aconteceu com Raabe, que ela tá ali vivendo a vida dela, mas de repente ela começa a fazer as coisas nos termos da aliança de Deus. E aí isso quebra, isso não continua. Ela vive a vida dela agora de uma maneira de fé no Deus de Israel. Então acredito que seja a mesma coisa também. Mesma coisa, perfeita colocação. Rapaz, então, tu quer definir maldição nesse contexto ou dá pra gente seguir sem? Vamos ler o 11, porque aí a gente pode definir. 11, 26, 28. 11, 26. Deuteronômio 11, 26 a 28 diz o seguinte: vejam, hoje lhes dou a escolha entre bênção e maldição. Vocês serão abençoados se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes dou, mas serão
amaldiçoados se rejeitarem os mandamentos do Senhor, seu Deus, afastando-se de seus caminhos e adorando deuses que vocês não conhecem. Até o 28, né? Até o 28, e a gente fica claro aí que a ideia é que tá dentro de uma aliança, o termo, a bênção, o termo maldição. Então quando a gente pega, por exemplo, o Êxodo com a Torá sendo dada a Moisés, tá dentro desse contexto também. A gente não tá mais nesses termos da aliança. Então quem usa esse texto, ou textos assim do Antigo Testamento, sem fazer uma relação direita e apropriada com Gálatas, por exemplo, que vai citar vários ecos desse texto, ecos do texto de Êxodo 2 ou 20, para falar de que Cristo levou a maldição no madeiro. Então a gente não pode olhar esse texto fora do seu contexto da aliança. Esse é um ponto. E esse texto deixa claro de o que seria maldição. Seria receber as punições da aliança, por ter quebrado a aliança. Então, maldição nesse sentido é a quebra da obediência e o recebimento das punições pela quebra dessa obediência. Sensacional, sensacional. Muito bom, muito bom. Bem, algum outro texto que tu lembra, Léo, Cacau, que o pessoal acaba utilizando para reforçar essa teologia da maldição hereditária? Porque a gente já tem no Antigo Testamento, né, como Ezequiel 18, né? Ezequiel 18 é meio que um texto clássico para já refutarmos, né, essa ideia do filho levar, né, o pecado do pai. E onde tá esse filho, meu Deus? Em Gênesis 12, eu citei Gênesis 12 aqui de passagem, que fala, quando Deus fala para Abraão, né? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas eu não sei se dá pra dizer que esse é um texto, assim, central pra doutrina. É mais um pra explicar a dinâmica de bênção e maldição, a parte do que já é dito em Êxodo, entendeu? Isso, e aí o ponto que é importante é que quem tá amaldiçoando aí é Deus. Em Êxodo, quem tá amaldiçoando é Deus. E nem um minuto, quem está amaldiçoando por palavra positiva, confissão positiva, é o homem ao seu filho. E aí nós temos o caso de Gênesis 9, de novo. Como o Cacau falou, não há na Bíblia, e o Trump ele concorda com isso, não há uma confirmação de que Deus confirmou o que aconteceu com Canaã, tendo em vista até o futuro de Canaã e o que aconteceu com a linhagem Raabe. Você não tem uma confirmação de que Deus aceitou isso que aconteceu. Então, assim, em todos os outros textos, quem amaldiçoa e quem abençoa é Deus, e não o homem amaldiçoando seu filho ou algo desse tipo. Mas Ezequiel 18 é uma boa também. Ezequiel 18 aqui ele já fala, né? Veio a minha palavra do Senhor dizendo que tem de vós que é cerca da terra de Israel, proferis este provérbio dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Ou seja, né, uma crença já... Tinha uma crença, parece, né, nessa questão de passar a maldição do pai pro filho, enfim, o pecado do pai. Parece que isso permeia ali o imaginário. Então, certo como eu vivo, diz o Senhor, jamais direi este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Né? Então, assim, já tem uma questão da individualidade. E tem um outro momento que ele fala o seguinte, né, que o filho não levará o pecado do pai. Né? Isso fica bem claro, que eu não tô achando aqui onde é que tá agora. Que é a responsabilidade individual por cada pecado. Que é o versículo 19. Mas dizeis, por que não leva o filho a iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. Ainda que alguns proponentes da teologia da maldição hereditária podem até utilizar esse texto para dizer, viu, cara, é que o filho quebrou a maldição, porque fez o que era reto. Mas, gente, não cola, né? Não tem como você usar esse texto para fundamentar a sua, porque não faz sentido, né? Aqui tá dizendo bem claro da responsabilidade e da individualidade, coisa que inclusive vai reverberar em Jeremias. Agora não lembro o capítulo também. Porque em geral também essa teologia não é defendida desse jeito, se você for pensar, né? Perfeito. Ela não diz que a mecânica acontece dessa forma, é justamente o contrário, que não importa o quanto de bem que você fizer, você ainda precisa quebrar um negócio que você não tem nem ideia do que foi, entendeu? Então quer dizer, se fosse usar isso para justificar, estariam usando contra o uso comum da maldição hereditária, né? Exato. Eu até poderia procurar aqui o texto de Jeremias, mas é basicamente a mesma questão aqui do texto de Ezequiel. E aí, gente, parece haver no imaginário popular um pouco essa ideia, né? Já que também no ambiente bíblico, porque se a gente vai lá pro Novo Testamento, também tem aquela passagem da torre que cai em Lucas, eu não lembro agora a passagem, mas a galera questiona Jesus, né? E aí? Ou do cego, agora eu não lembro. Foi ele ou do cego, né? Inclusive em João 9 a gente pode ler aqui, ó.
ó, versículo João 9:2. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Então, passando essa ideia de que havia no imaginário, né, povo, esse conceito aí já. Essa questão de, tipo, pecado familiar, um pecado familiar, né, e uma consequência familiar por conta desse pecado. Então, aí a gente até percebe que a teologia da maldição hereditária, ela também não nasce num vácuo, né? Parece que já tem nesse imaginário religioso essa ideia de, cara, Deus tá penalizando a nossa família pelo pecado dos nossos antepassados, né? Parece haver já esse imaginário, não sei se alguém estudou alguma coisa nesse sentido. O que é importante aí é que dentro da corrente do judaísmo, uma das correntes do judaísmo, principalmente a corrente mais leve dos fariseus do Antigo Testamento, dentro do judaísmo antigo, que por conta das outras correntes, eles estavam amaldiçoados. Então é como se os essênios fossem o culpado porque eles estavam amaldiçoados. O Saulo, enquanto fariseu, achava que a maldição, junto com os essênios e tal, que estava causando o judaísmo não ter a sua libertação eram os cristãos. Ele se torna um grande perseguidor, por sinal, porque ele acha o seguinte: quando é que o Messias iria voltar na corrente farisaica de Paulo? Era quando houvesse uma total fidelidade a Deus por parte do judaísmo. Então, o que ele começou a fazer? Matar os infiéis. Caraca. E a ideia era, isso é maravilhoso, né? Não, eu quero que todo mundo fique fiel. O que a gente faz? Mata os infiéis, porque aí fica só fiel, né? E ele queria fazer isso não só com os cristãos, mas também com outras esferas do judaísmo infiéis. Então, eles acreditavam que, de alguma forma, essa maldição tinha chegado por conta de outros. Mas é importante, que maldição é essa? É a maldição da Torá, da quebra da aliança, e não uma mera maldição de pecados do pai, o filho e tal. Então era tudo ligado sempre à Torá e nunca mero algo genético. Tem outro texto, que é Mateus 12:29, eu lembrei aqui, que diz assim, eu lembro que o Jorge Linhares também cita esse texto, que diz: ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. A ideia é que, para eles, é que tem que amarrar o diabo naquela casa primeiro, para depois conquistar aquela casa. Quem nunca ouviu isso, assim? Sim, o tá amarrado, né? O famoso tá amarrado. Uhum. Exato, exatamente. Tem que amarrar o valente para depois tomar a casa ou aquela geração. Então a ideia é, aquela casa pode estar debaixo de uma operação de espírito de prostituição, espírito de mentira, espírito de alguma coisa, que veio por conta desse pecado hereditário, e aí tem que amarrar. Só que não faz sentido, né? O texto diz que Jesus já amarrou o maligno. Ele entrou na casa e amarrou. Então o texto não está dizendo que é algo para o crente fazer, o texto está dizendo que é algo que Jesus fez. E aí eu acho que o texto mais importante do Novo Testamento para isso é Gálatas 3:13, quando ele vai falar o seguinte: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, para mim, isso é muito claro. Toda maldição que restava na Torá por conta da desobediência à Torá, da lei mosaica, ou qualquer desobediência com alguma aliança que o crente tivesse, e já foi levada no madeiro em Jesus Cristo. Eu acho que o livro do Caio Fábio, quando lançou o livro do Jorge, que foi aquele livro dele amarelinho, Tá Doendo, um livro bem antigo do Caio, onde ele vai falar sobre a questão da doença e tal, ele lança em 92, e ele fala muito sobre isso, que é como se eles quisessem diminuir o que Cristo fez, tirar Jesus da cruz e dizer assim, ainda tem mais algo para ser feito, quebrar a maldição. É como se essa doutrina ela é perversa porque ela fere justamente o cerne do sacrifício de Jesus na cruz. Acho que podemos ir para textos então, né? Esse de Gálatas ele é sensacional. 2 Coríntios 5:17, acho que é bacaninha também, né? Show. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aos Efésios ele afirma: bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então assim, gente, vamos lá. Algumas questões práticas, né, que eu imagino em relação a isso. Quando você se converte ou quando você é convertido e você frequenta uma igreja, obviamente que coisas, né, o seu ambiente familiar, coisas que eu vou falar pela minha vida aqui, né? Eu cresci numa família totalmente disfuncional. Eu cresci numa família com muita coisa errada acontecendo. Então, naturalmente, não por conta de um demônio, né, que sentou nas costas do meu pai e agora sentou nas minhas e tal. Não é isso. Mas
eu vi, é assim que funciona, é assim que a gente vai absorvendo, tá? A gente absorve. E tem um outro lance também, que eu vou falar aqui rapidamente, mas assim, ainda me carecem mais estudos sobre isso, então até se eu tiver errado, pode me corrigir aí, que manda um e-mail para podcast@bibotalk.com, mas uma vez eu conversei com um médico sobre isso. Detalhe, gente, não é porque ele é médico que a coisa tá certa, não. Teve médico defendendo um monte de coisa estranha aí durante a pandemia. Mas, né, aquilo que eu desconfiava, ele falou. Então, mas eu não fui atrás para ver se a informação dele é verdadeira. Mas olha só, então, somada a questão psicológica, comportamental, isso é fato, né? Você é a soma do seu ambiente, você absorve, né, as pessoas com que você convive, então você vai aderindo comportamentos, pensamentos, então isso é normal. E tem um fator também, que é a questão comportamento hereditário, no sentido de que características, até mesmo personalidade, características assim, não tangíveis, são passadas de pai para filho, né? Então, um comportamento hereditário, por assim dizer. Então, sim, isso pode acontecer, segundo esse médico, né? Essa memória genética, ela é real. Detalhe, gente, não fui atrás para ver se o que esse médico falou é verdade, mas a memória genética é algo real. E claro, tem a questão genética, né? Isso é ciência, né, gente? Então, assim, se na minha família tem calvície, terei calvície. A minha esposa agora fez exame, tá com um pouquinho de gordura no fígado. E o que é isso? É a família da mãe dela, entendeu? Então tem essas questões hereditárias. Agora, aplicar isso pro reino espiritual não é tão assim. Então é claro que alguns comportamentos, eles não vão mudar na sua vida porque Jesus Cristo entrou e te justificou e te regenerou e por aí vai. Não, você vai precisar ser discipulado. É aí que existe o discipulado. Se tem algo que quebra a maldição hereditária, para usar esse termo, é o discipulado, não uma palavra que você fala e determine e agora quebra a roda. Não, é o discipulado que vai tirar de você comportamentos da velha natureza, entendeu? Que você aprendeu convivendo num lar sem Jesus. E ainda eu acho que a gente precisa olhar quão prejudicial essa questão, né? Porque isso acontece muito na nossa vivência de igreja, das pessoas assumirem certas posições por um medo e por um pensamento assim, mas que mal faz também, né? Que mal faz eu garantir aqui? Vamos fazer uma cerimônia aqui de quebra de maldição, uma oraçãozinha aqui, pra garantir, pra dá ficar... aquela garantia, né? Já dá o passe aquela aí. garantia, assim, né? E na verdade isso é um problema muito sério, porque só na fala do Léo e do Guilherme a gente já encontra alguns problemas aí, né? Primeiro que há uma conexão teológica entre visões de preconceito étnico, racial, racismo mesmo, e essa teologia, né? Que remonta desde lá do período do puritanismo dos Estados Unidos. E obviamente a gente não tá colocando todos os puritanos no balaio, né? Mas estamos falando que foi um problema que habitou esse momento deste grupo ali, né? Então tem isso, e isso continua sendo muito sério, como a gente já viu declarações recentes, como a gente viu no Brasil, né? E aquele quadro famoso lá, né, Léo, da redenção de Can, né? Que a gente conhece bem, né? Então a gente sabe que isso é uma questão... Continua de outras maneiras, volta e meia aparece de novo para justificar racismo, antissemitismo, uma série de questões, né? E também como um discurso de poder eclesiástico, de abuso eclesiástico, né? E eu fiquei aqui me perguntando o contexto dessa fala de Deus lá em Ezequiel, né? Se não era também um pouco isso, já que os profetas são tão libertários em vários sentidos, né? Porque esse é um discurso muito fácil de ser utilizado para submeter outras pessoas a uma necessidade, a um conhecimento iniciado, né? A algum tipo de libertação necessária por parte do clero e tal, né? Então, assim, só a manutenção dessas visões já cria problemas muito sérios dentro da igreja, né? Não é só uma questão assim de nível individual. Ah, mas eu já tentei tantas coisas, vou colocar isso aqui no balaio também, vou colocar essa questão da quebra também. Não é só isso, você tá às vezes reproduzindo uma maneira de ser comunidade que é uma maneira muito complicada, né? Que faz muito mal para os seus irmãos ali também, né? Perfeito. Eu acho que as consequências práticas disso dentro do pastorado, elas são vitais porque elas mexem com o tanto que você crê em Jesus ou não. Como é que tá a tua relação com a fé, a relação com a cruz e o quanto você de fato crê no que o evangelho pode fazer. Quando a gente começa a colocar algo a mais para ser feito, e aí porque não há suficiência em Jesus para fazer tudo o que deve ser feito, a gente fere tudo que nos faz ser unidos, juntos, a nossa unidade. Por quê? Porque a gente está olhando para Jesus e está olhando para o irmão e está dizendo, a gente podia ter comunhão, mas é necessário que você faça isso ainda. A gente podia ter algo junto, mas eu preciso que você ainda faça algo que Jesus não pôde fazer na cruz, mas você deve fazer para quebrar essa maldição.
Então, eu acho que, de fato, existe esse lado do racismo, existe esse lado da própria unidade da igreja que é comprometida, e eu acho que, eu vou colocar assim, quem crê, claro, quem vai ouvir a gente e crê nisso pode ficar um pouco ofendido, mas eu acho que a ofensa faz parte um pouquinho pra gente mudar, faz parte de sofrer um pouquinho de ofensa. Quem crê geralmente nisso, crê em qualquer coisa mística. Não todo mundo, geralmente. Quem crê nessas coisas tá aberto pra coisas absurdas, de conspiracionismo estranho, de misticismo. Então, o problema é endêmico porque ele fala muito de como você processa as informações que você recebe. Então, acho que uma das coisas que o Bíblia falou, Cacau, também, é que o discipulado, ele vem para dizer assim para você: ei, a palavra de Deus é a chave para que você entenda como Deus se relaciona com a gente. E a primeira coisa que você precisa entender é que essa relação, ela só se estabelece em Jesus Cristo e através de Jesus Cristo. Não através de pai para filho ou algo assim. Não, essa relação, ela é central, vamos dizer assim, a energia dela, vou colocar assim, ela vem de Jesus Cristo. Todos os outros são consequências disso, então cuidado, tá? Então, não há coisa pior do que um crente mais místico do que a fé mística eu vou colocar assim, a fé já é mística, aí você exagera, aí pronto, você passa do limite, queima, o bolo queima, dessa forma. Muito bom, muito bom. Um comentário aqui, porque isso me lembra de como esse assunto volta no ponto da autoridade que o Cacau levantou, porque assim, a maldição hereditária, ela surge como doutrina lá em Fort Lauderdale, no sul da Flórida, numa situação em que os Estados Unidos estão ali na virada para a década de 70, já passou a turbulência ali maior dos anos 60, com movimento de direitos civis, movimento de afirmação LGBT, feminista, os movimentos identitários, os ticanos, enfim. E tudo isso teve, na percepção desses líderes, teve como resultado uma sociedade que não respeitava tanto assim a autoridade. Uma sociedade muito mais relaxada, mais descompromissada. E aí surge a questão de cobertura espiritual e como que a maldição hereditária ela se torna um bom apoio para essa visão da cobertura espiritual. É que até a Christine Dumay fala isso no livro dela. Nesse período dos anos 70, a saída que a galera vai ter para tentar contornar os problemas que os anos 60 trouxeram é se aproximar de uma linguagem militarizada para revisitar o discipulado cristão. Então eles falam muito da hierarquia da igreja como chain of command, a cadeia de comando, em que lá em cima tem o nosso general que é Cristo e os capitães que ele consagra. E esses você tá explodindo minha cabeça aqui. Links, meu caro, links. Eles existem, a gente só basta procurar. A maior diversão de historiador quando alguém diz, me manda links. Aí... Então, assim, esses caras buscam essa linguagem militarizada. E a maldição hereditária, ela serve como apoio pra essa linguagem de, olha, eu tô aqui numa missão dada por Deus, de uma luta espiritual, é daí que a movimento de batalha espiritual consegue se apropriar da maldição hereditária. E então, se você não obedecer a ordem dada por Cristo e interpretar entrega você por mim, que sou capitão do exército de Cristo, você vai ter enormes problemas, você tá desertando desse exército. E é uma coisa muito difícil da pessoa se livrar, porque dentro desse ambiente, essa relação pastoral que envolve essa linguagem militarizada, ao mesmo tempo ela se pretende muito pessoal. Os caras lá, assim, não dá pra avançar aqui, mas eles estão inspirados no Otman Nee e no Juan Carlos Ortiz, falando da importância do discípulo estar debaixo de uma autoridade e do quanto que a submissão espiritual é um ponto crucial pra fé cristã e tal. Então, assim, você se aproxima do pastor ou do líder ao nível pessoal, essa galera tá ligada ao movimento de igrejas em células, antes mesmo do César Castelanhos, que ele vai ter uma outra visão de célula, enfim. Então é uma coisa muito pessoal, tá ali na sua casa, ouve seus problemas, se preocupa contigo, e ao mesmo tempo que parece muito amigo meu, ele tá numa posição em que ele é como se fosse meu capitão. Então se eu desobedecê-lo, é tudo ou nada, eu tô fora. Então vira um sistema em que você gosta muito de estar naquela companhia, porque aparentemente são pessoas que se preocupam contigo, mas essa preocupação, ela não necessariamente vai gerar acolhimento diante dos problemas. O problema aparece, a dissensão aparece e você é expulso. Então é uma situação que, às vezes, para uma pessoa que se converteu nesse cenário evangélico, dentro dessa teologia, discordar uma vírgula é jogar toda uma compreensão de Jesus Cristo, da fé cristã, por água abaixo. E é um custo muito alto a ser assumido. Então a gente tá falando dessas coisas aqui também com muito cuidado e carinho pastoral, porque para algumas pessoas isso é de virar um mundo de ponta cabeça. Uau,
temos que fazer uma segunda parte sobre cobertura espiritual. E aí, né, o Léo já deu um gancho aqui. A gente já tem também o BTcast sobre igrejas tóxicas, que, enfim, são coisas distintas, mas tem links, tem hiperlinks. O Léo levantou um negócio aí que eu também acho que é uma preocupação válida a gente ter. Algumas pessoas na sua caminhada cristã têm experiências como essa lá em momentos muito fundantes da sua vida, né? De reconhecer algum momento como uma quebra de alguma coisa, alguma transformação e tal. E aí eu quero, se você é uma dessas pessoas, você que tá ouvindo, né? Eu quero te lembrar de uma coisa. Nada do que a gente diz vai contra a experiência do seu encontro com Jesus Cristo. Na verdade, a gente só amplia nessa perspectiva todo o poder de libertação de Jesus que jorra da cruz de Cristo. A sua trajetória, o seu testemunho não estão em xeque. Na verdade, é que Deus é muito mais poderoso do que talvez você acreditava no começo, o que é absolutamente normal, porque o nosso conhecimento de Deus vai crescendo com o tempo, né? Então, não estamos aqui criando debates, mas estamos convidando todo mundo a celebrarmos junto essa obra de Jesus, né? Muito bom. A sua palavra final, Gui Nunes? Minha palavra final é: confie em Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. O evangelho é suficiente. Nós não precisamos de adendos ao que Cristo fez por nós na cruz. Sabemos que existe um processo de santificação que deve ocorrer na nossa vida. Tome muito cuidado para não transferir responsabilidade. Isso é um inimigo do arrependimento. Então, assuma o que tem que assumir e assuma o que você fez, a sua responsabilidade na sua caminhada. Obviamente, nem todo mundo teve uma infância ou cresceu num lar tranquilo, num lar saudável. Tiveram coisas que afetaram a sua memória, afetaram o seu comportamento. E alguns pecados de comportamento, talvez para você, vão ser mais destacados do que de outra pessoa. Mas isso não significa que a sua batalha vai ser perdida ou que Jesus não tem poder suficiente para te livrar. Para aqueles que foram, por exemplo, criados num lar hipersexualizado, com pornografia e tudo mais, talvez cresça com uma dificuldade muito grande nessa área, mas não é que houve um pecado hereditário nesse sentido. Houve justamente uma má criação, como foi colocado no início. E agora, antes de tudo, é reconhecer que isso aconteceu, mas reconhecer que você é responsável pelo seu presente, é responsável pela sua vida espiritual e que Deus pode te dar graça para que você vença esses pecados que vieram desde a sua infância e que foram promovidos também pelo lá onde você esteve. Então, minha última palavra é essa: Deus é suficiente para tudo, para tudo. Deus é mais, como dizem. Gente, é isso. E aí, diga pra nós o que você acha, pode comentar aqui no site ou manda um e-mail para podcast@bibotalk.com. O que você pensa sobre isso, tá bom? Obviamente que a gente deu uma sobrevoada no tema, tem muitos mais textos, tem várias histórias, mas enfim, é o que nós acreditamos ser a teologia bíblica sobre esse assunto. Acho que demos uma resposta bíblica, demos uma resposta pastoral dentro do nosso limite aqui, e espero que tenha abençoado a sua vida, tenha ajudado a clarear aí algumas coisas, tá bom? Voltamos na semana que vem. Nunes, obrigado pelo seu tempo aqui, meu irmão. Tamo junto e até a próxima, hein? Valeu, meu amigo. Prazer estar aqui com vocês e gostei muito desse papo. Espero que possa aí abençoar muitas vidas. Com certeza. Cacau, daquele jeito. Valeu. Beijos. É nóis. Léo, sempre nerdices históricas. Tamo together. Valeu, gente. Obrigadão. É isso, gente. Vamos ficando por aqui. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.